Muito bem, eu estou aqui então com o Sérgio Ferreira, tá? Sérgio Ferreira, ele é enfermeiro. Sérgio, em primeiro lugar, claro, agradecer a você pela presença, por estar aqui conosco no Balanço Diário, por estar me dando esse privilégio, né, de ter vocês aqui, começando por Cajazeiras, no sertão paraibano, e começando as entrevistas aqui no Balanço Diário, tá? Esse programa que é campeão de audiência. Então, seu boa tarde, suas considerações iniciais. Boa tarde a todos os telespectadores. Estamos num programa idealizado pela Central Estadual de Transplantes, né? É o Setembro Verde. Essa campanha já é realizada em todo o mundo. O dia 27 de setembro é o Dia Internacional da Doação de Órgãos. E aqui na Paraíba, a Central de Transplante inicia esse programa no sertão, precisamente aqui em Cajazeiras. Durante a semana toda vamos passar por Souza, Patos, Pombal, juntamente com os nossos parceiros aqui da Central de Transplante, trazendo essa consciência da doação de órgãos. É importante a gente falar que quando se tem um potencial doador, alguém que tem uma morte encefálica, esse doador pode salvar até 8 pessoas ou 10. Né? Então, é importante trazer essa consciência e a pessoa expressar esse desejo em vida, para que quando ela acontecer de acontecer uma morte encefálica, a família vai respeitar esse pedido e vai conceder a doação de órgãos. E estamos aqui nesse programa com a doutora Rafaela, que pode iniciar os processos aí de como a gente vai trabalhar durante essa semana. Muito bem, como o próprio Sérgio já disse, né, também está conosco aqui a Rafaela Carvalho, tá? Rafaela, que também é enfermeira, ela é diretora da Central de Transplante. Doutora Rafaela, boa tarde. Obrigado pela presença, suas considerações iniciais. Boa tarde, é com um enorme prazer que nós iniciamos nossa campanha aqui no seu programa. Cajazeiras é uma cidade que necessita dessas informações, então a gente vem com toda a nossa equipe, junto com o Sérgio, que é enfermeiro do transplante, junto com Rita, nossa psicóloga, que vem desempenhando um trabalho sensacional na Central de Transplantes. Hoje, a Central de Transplantes ela é reconhecida no Brasil inteiro como o estado que mais se desenvolveu, não é, em 2019, em relação a transplantes de órgãos. Em 2020, nós fomos reconhecidos como o estado que mais promoveu doação de órgãos, e nosso secretário de Saúde, doutor Geraldo, ganhou um prêmio ao lado da mãe de Gugu Liberato. Então, é um estado que está em movimento, que está pronto, na verdade, para estar realizando transplantes. E nossa vinda ao sertão é justamente para esclarecer às pessoas, à sociedade, à população, de que nós temos condições de estar trazendo esse processo de trabalho tão complexo para o sertão. Esse nosso projeto tem um apoio direto, né, da direção do Hospital Regional de Cajazeiras. Nós queremos também deixar nossos agradecimentos a toda a direção que nos apoiou e que teve a sensibilidade de enxergar uma campanha tão importante e impactante para a sociedade. Então, o Transplantes vem mudando a vida das pessoas, e é com essa missão, com essa mensagem que a gente vem aqui hoje falar, né, e tirar todas as dúvidas para que a gente possa, cada vez mais, através do Transplantes, mudar a vida das pessoas e trazer uma qualidade melhor para cada uma delas. Muito bem, então aí está Rafaela Carvalho, que é diretora da Central de Transplante, tá certo? E também está conosco aqui a psicóloga Rita Calado. Rita, muito obrigado pela presença, alegria ter você aqui conosco, suas considerações iniciais. Então, boa tarde a todos, é com muita alegria que nós iniciamos a nossa campanha esse ano aqui
pelo sertão verde da Paraíba, trazendo essa mensagem de esperança. Falar de transplante é falar de vida, é quase que a gente tocar na ressurreição. Eu costumo dizer que o transplante é como se fossem dois times, o time dos doadores e o time dos receptores. E a gente nunca sabe de que lado a gente pode estar. Um dia a gente pode estar na fila daqueles que têm a possibilidade de doarem um tecido, um órgão. E num outro tempo pode ser que a gente esteja engrossando a fileira daqueles que necessitam de um órgão, de um tecido para sobreviver ou ter uma qualidade de vida resgatada. Misteriosamente, a gente nunca sabe em que lado a gente pode estar ou um ente querido nosso. O transplante é uma ousadia belíssima da medicina que consegue transformar a dor de alguém na esperança para outro alguém. A gente toca nesse limiar entre a vida e entre a morte. A gente tem dois tipos de doação. A doação intervivos, que o nome já está falando, eu estou viva, você está vivo, e eu posso doar parte do meu corpo para tentar salvar a sua vida. Eu posso doar medula, eu posso doar parte do fígado, eu posso doar um rim, continuar viva e fazer com que você melhore sua condição. E tem a doação cadáver, que também o nome já está dizendo, alguém que faleceu. Também nessa condição nós temos dois tipos de doadores. Aquele que teve como diagnóstico morte encefálica, e só esse tem a condição de ser doador de multiórgãos, e aquele que já tem o coração parado, que nesse caso ele só pode ser doador de tecidos, no caso córneas, ou no máximo coração parado para válvula. Então, é uma ousadia muito grande da medicina conseguir essa proeza de manter no padrão de um corpo vivo, um corpo que já está morto. Nós temos dois pontos fortes na vida que são celebrados em todas as culturas. Se a gente for ter uma visão antropológica da vida, a gente vai ver que em todas as culturas, o nascimento, a menarca, o casamento e a morte são ritos de passagem. Então, só se nasce uma vez e só se morre uma vez. E entendo um diagnóstico de morte encefálica, essa morte pode ser transformada em história de ressurreição para outras pessoas, para outras vidas, que estejam numa lista angustiante de espera por um órgão ou tecido para terem uma saúde renovada e recobrada. E muitas vezes o milagre que a gente pede para o nosso ente querido passa nas nossas mãos para que a gente realize na vida de outras pessoas. Então, o transplante é um ato de esperança, é um ato de amor extremo, mas é necessário que a gente tire muitas dúvidas, que a gente esclareça cada vez mais a população sobre a importância e sobre o posicionamento que cada um deve ter acerca da opinião pessoal sobre doação. Você que está aí nos ouvindo, o que você pensa sobre isso? Você é favorável à doação? O que você acha de um ente querido seu estar numa fila de espera? Você aceitaria um órgão ou tecido? Você transformaria as córneas do seu ente querido nas luzes de alguém que já está cego ou na iminência da cegueira? Você tiraria da fila de uma hemodiálise, com a doação de rins, por exemplo, alguém que está nessa condição? Então, é para isso que nós viemos aqui iniciar a nossa campanha, para esclarecer. Nosso trabalho de formação, é de informação e de transformação de vidas. Nossa campanha se inicia agora, em setembro, o verde da esperança. Setembro é um mês muito especial, como o Fernando falou, é um mês de combate ao suicídio em prol da vida e é também o mês verde em prol da vida transplantada. É por isso que nós estamos aqui, nós queremos agradecer a esse povo acolhedor de Cajazeiras, que nos recebe com tanto carinho, com tanto entusiasmo. Nós estamos aqui a serviço, nós estamos aqui com essa missão bela de lutarmos pela vida e a vida transformada, transplantada, a vida em plenitude. Muito bem, já estou recebendo aqui muitas perguntas do público, perguntas que estão sendo feitas agora pelas nossas plataformas digitais. Por isso que eu estava falando aqui, antes de iniciar o programa,
Eu vou fazer um programa aqui com eles, uma entrevista completa, 1h20 de programa, para falar exatamente sobre esse tema, doação de órgãos, tá? Hoje, infelizmente, não vai dar para contemplar todos vocês, muitas perguntas aqui dos telespectadores, né? Mas nós vamos, em breve, fazer um programa ao vivo com eles, e aí nós vamos responder tudo, tá certo? Eu vou já lançar a primeira pergunta aqui da nossa pauta, ainda não do público, né? Como é que está, estatisticamente falando, né, a questão dos números de transplantes na Paraíba? Como é que está? O transplantes no nosso estado, assim como no Brasil todo, sofreu muito com a pandemia. Então, nós tivemos um declínio realmente no número de transplantes, porque precisávamos entender o que estava acontecendo e preservar nossos pacientes que estavam na lista de espera. Então, foram alguns meses sem realizar transplantes. Retornamos às atividades, né, Sérgio, seguindo todos os protocolos de segurança, e hoje são mais de 140 transplantes realizados de córnea, foram 3 transplantes de coração, 3 transplantes de fígado, não é? E rim, se eu não me engano, são 10. Então, a gente tem aí um número crescente de transplantes, né? Nós estamos retornando às atividades aos poucos. A gente ainda encontra-se em um cenário pandêmico, que a gente precisa ter muita cautela com esses pacientes. Então, esse é a nossa estatística atual. Lembrando que nós estamos com um projeto de zerar a lista de espera por um transplante de córnea, que é algo muito importante e vem nos incomodando muito, da Central de Transplantes, porque a gente tem condições, o Estado está preparado, as instituições também. Nós temos várias clínicas que realizam, né, o transplante de córnea. Então, nós queremos e podemos zerar essa lista, é por isso que nós estamos aqui. O número é esse, a cada dia mais crescendo. Como eu já havia dito, o estado da Paraíba é um estado que se destacou ao longo desses últimos 2 anos no que diz respeito a transplantes. Então, até 2009, no primeiro semestre, nós tínhamos o pior desempenho do Brasil. Então, nós reorganizamos, reestruturamos a Central de Transplantes, com o apoio, não é, e o incentivo da Secretaria Estadual de Saúde. E, com isso, os números foram aumentando e foram criando esses destaques. Sentimos essa necessidade de informar vocês aqui no Sertão desse trabalho que é desenvolvido, até porque nós temos pacientes de Cajazeiras, transplantados de Patos, de Souza, que são acompanhados pela equipe de Sérgio, e Sérgio pode falar com propriedade sobre esse acompanhamento. Então, é um trabalho que acontece no nosso estado, tanto no pré-operatório, né, no que antecede o transplante, como também no pós-operatório, depois. Então, são pacientes que são assistidos, que têm toda uma assistência multiprofissional, para que esse paciente não intercorra e tenha cada vez mais uma qualidade de vida melhor. Então, é com essa perspectiva que nós estamos aqui, Fernando. Trazendo essas informações, mostrando que Cajazeiras tem condições de realizar transplante, que pode estar nos ajudando nessa campanha, né? Mais uma vez, reconhecer o Hospital Regional, porque nós vamos trabalhar junto com eles para que isso aconteça. Então, isso dá uma visibilidade maior para a cidade, isso traz uma esperança para a população e a sociedade. Então, nós precisamos fortalecer essas estratégias, e eu quero parabenizar você por esse espaço, porque sem esse espaço nós não iríamos conseguir. Entendemos que transplantes, falar de doação, nós não falamos numa mesa redonda em casa. É através de uma entrevista como essa, de uma propaganda, de um momento orgânico, natural, que você se depara com esse assunto e você diz: se algo vier acontecer comigo, eu quero ser doador, eu autorizo a doação. Então, você manifesta em vida esse desejo de ser uma doação.
Por isso que é tão importante essa abertura que você deu. Então, eu quero parabenizá-lo por essa atitude, né? É nossa primeira entrevista falando sobre o Setembro Verde, falando e trazendo esperança, como nossa querida Rita falou. Muito bem. E você falou algo aí muito importante, né? Eu quero até perguntar agora sobre isso, que é a questão da lista de espera. Infelizmente, muitas pessoas chegam ao óbito nessa lista, tá? E nesse momento da Covid-19, houve uma dificuldade muito grande, claro, óbvio, né? Como é que se pode transplantar com um vírus maldito como esse? Então, aí foi que diminuiu mais ainda a questão dos transplantes. Como está essa lista de espera? Quem pode falar? São mais de 300 pacientes aguardando por uma córnea. São 3 pacientes aguardando por um coração. São 6 pacientes aguardando por um fígado e mais de 180 aguardando por um rim. Então, veja que são números altos, né? Que nós precisamos correr contra o tempo para salvar o máximo de pessoas que a gente pode. E dar a oportunidade dessas pessoas que esperam por uma córnea enxergar a vida de outra forma. Não é? Então, mais uma vez, a importância de manifestar em vida o desejo de ser doador pode estar mudando a vida de cada uma dessas pessoas. Muito bem. Eu queria fazer mais uma pergunta aqui, e eu fiquei muito curioso com o que a psicóloga Rita Calado falou. Para você ver como a gente, por mais conhecimento que tem, a gente também é leigo em muita coisa, né? Na sua fala, Rita, você falou há pouco aí, a questão do que pode ser feito, por exemplo, no caso de uma morte encefálica e no caso de uma morte apenas com o coração, né? Coração parado, é isso? Muito bem. Aí eu pergunto exatamente dentro dessa sua fala, quais transplantes são realizados aqui na Paraíba, né? Mas lembrando esse item que você falou, né? Quer dizer, para cada causa morte, existe aquele tipo de transplante que pode ser feito. Tem gente que pensa assim, fulano morreu e não quis transplantar, não quis doar tal órgão. Mas não é bem assim, né? Como é isso, Rita? Não é bem assim. Antigamente, como eu lhe digo, a morte, ela não é uma coisa tão simples. Ela tem vários aspectos. Ela tem aspectos antropológicos, filosóficos, teológicos, civis. Tanto que quando a gente nasce, a gente recebe o atestado de nascimento, certidão de nascimento. E quando a gente morre, a certidão de óbito. Então, como era que era vista a morte antigamente? A gente só entendia que morria quando o coração parava ou a gente parava de respirar. Então, nos primórdios, a gente colocava um copo no peito de um paciente. Se o copo d'água tremulasse, o paciente ainda estava vivo. Botava uma peninha na narina, se a peninha tremulasse, o paciente estava vivo. Essa era uma avaliação apenas cardiorrespiratória. Com a evolução dos recursos médicos, foi-se constatado, foi-se avaliada a questão neurológica. E se percebeu que quando existe a morte neurológica, a morte encefálica, essa morte é morte. Morte encefálica, né, é uma equação básica. Morte encefálica é igual a morte, é igual a óbito. Não é um coma reversível, é morte. E só nessa condição... Só para o telespectador entender, me perdoe lhe atrapalhar, e já atrapalhando, quando você se refere à morte encefálica, é como todo mundo aí ouve falar, a famosa morte cerebral. Isso. É isso? É o que, assim, comumente a gente fala morte cerebral, mas, na verdade, a morte do encéfalo, né? É a circulação sanguínea, a atividade sanguínea, que não existe mais, e também a elétrica. Isso é porque o povo mais leigo, né? Isso. Lá, entende dessa forma, mas só para ele assimilar uma coisa... Então, a grosso modo, para a gente entender, e às vezes quando eu vou entrevistar alguém, eu começo a explicar que, às vezes, até no interior, a gente talvez seja mais acostumado a ver, quando a gente pega uma ave no Natal, por exemplo, vai matar uma galinha, tem gente que torce o pescoço e aquela galinha ainda dá uns passos. Só que aquela galinha já está morta porque não tem mais sangue circulando na cabeça daquela ave, então ela morreu.
A morte encefálica também é assim. Não existe mais atividade no cérebro. O encéfalo já não existe mais, não existe circulação sanguínea ali. Então, foi detectada a morte. Para se chegar a essa detecção dessa morte, existe o que a gente chama protocolo de morte encefálica. É uma avaliação criteriosíssima para se chegar a esse diagnóstico. O paciente evolui para a morte encefálica. E essa é uma avaliação criteriosíssima. A nossa legislação brasileira é uma das legislações mais ricas nisso aí. Ela precisa de exames comprobatórios. Então, o paciente entra em 3 etapas. Existe a suspeita, a confirmação e a comprovação. A lei preconiza que quando esse paciente tem suspeita de morte encefálica, o médico já liga avisando para a família que vai abrir esse protocolo. Então, a família vai só acompanhando passo a passo. O médico, geralmente, esse paciente está numa unidade de terapia intensiva ou numa sala de alta complexidade, onde possa ter essa avaliação. Então, o médico vai avisar para a família, olha, seu ente querido está tão grave que a gente já está suspeitando que ele não tenha mais uma atividade cerebral condigna com a vida. Então, a gente vai abrir esse protocolo de investigação para saber se verdadeiramente ele ainda está vivo ou não. Quando se chega a essa conclusão, quando se chega nessa encruzilhada desse diagnóstico de morte encefálica, só existem também 2 caminhos. Nesse exato momento, a nossa equipe, a equipe da Central de Transplantes, vai fazer essa entrevista. Porque só nessa condição, o paciente tem condições de ser doador de múltiplos órgãos. Aí, a Central de Transplantes, a OPA, Organização Procura de Órgãos, faz a entrevista com a família, passa para a família essas informações que é direito da família saber. Todo e qualquer paciente tem o direito de ter o seu diagnóstico. Morte encefálica é diagnóstico de paciente que está interno, é diagnóstico de vida, é diagnóstico de morte em vida, né? A pessoa está viva, tem o direito de ter todo e qualquer diagnóstico. Toda doação de múltiplos órgãos implica num diagnóstico confirmado de morte encefálica. Mas nem toda morte encefálica é para doação de órgãos. Por quê? Porque tem pessoas que já têm contraindicação de base. Por exemplo, um paciente oncológico, mesmo que ele tenha morte encefálica, ele não pode ser doador de órgãos, é contraindicação absoluta. Mas um paciente que não tenha nenhuma contraindicação de base, ele só vai poder ser doador de múltiplos órgãos se ele tiver essa condição de morte encefálica. E quando a gente faz a entrevista e a família diz sim, esse potencial doador vai contemplar e vai salvar várias vidas. Quando a família diz não, o que vai acontecer? A entrega do corpo, porque morte encefálica é a detecção de um óbito. E caso esse óbito permaneça lá, passa por uma nuance transformadora da questão jurídica, porque vai ser uma ocultação de cadáver. Mesmo que a pessoa chegue lá e veja um coração batendo e a pessoa respirando. Esse coração batendo e essa pessoa respirando é tudo um manejo extracorpóreo. A pessoa não tem mais uma função vital condizente com a atividade da vida. Eu costumo dizer, para as pessoas entenderem, que é como se fosse uma panela fervendo. Está lá fervendo, borbulhando. Se de repente falta o gás, acaba a combustão. Então, por mais que a gente coloque numa estufa, que a gente enrole aquela panela com cobertor, vai chegar uma hora que não tem mais condições, não se mantém. Morte encefálica é exatamente isso. Diferente de outras condições neurológicas que são reversíveis. Existem pessoas que passam numa vida vegetativa 20 anos, 30 anos e depois retornam, mas não têm atividade cerebral condizente com parada circulatória. Morte encefálica é óbito. Tanto que, quando sai a documentação, a declaração de óbito sai exatamente com data e horário da realização do exame comprobatório. Então, é uma coisa muito criteriosa, é uma coisa feita, assim, em diversas etapas, e para se chegar a essa conclusão, a família acompanha o passo a passo, desde a identificação dessa suspeita até a comprovação. Muito bem. Rita Calado, psicóloga, explicando aí para a gente, em detalhes, né, essa questão da morte encefálica. Veja só,
Produção, eu queria que vocês colocassem aí, por gentileza, nós temos umas imagens aí, exatamente dessa campanha Setembro Verde no Sertão, tá? Tem umas imagens aí que foram enviadas, por favor, produção. E tem também isso aí, olha, aí está, Setembro Verde no Sertão, é uma campanha da Central de Transplante da Paraíba. E nós temos aí também, tem outro, esse aí, olha, o superpoder está em você. Quando a família diz sim, a vida continua. Então, isso aí é o que essa campanha está buscando, né? Exatamente para zerar essa fila de espera. Eles vão fazer aqui, tem uma agenda, viu? Aí está a agenda, olhem só, pode deixar assim, viu, produção? Eu vou dar uma lida para o telespectador ver, ó. Hoje eles estão aqui em Cajazeiras, né? E amanhã, inclusive, vai haver um evento, tá? Às 8h30 da manhã, tá certo? Deixa eu ver aqui, os palestrantes é a doutora Rafaela Carvalho, que está aqui conosco, a Rita de Cássia Dias Calado também está aqui, e o Sérgio Ferreira também está aqui conosco, tá? Então, essa palestra vai ser lá no Teatro Iraclis Pires, 8h30 da manhã, e o público-alvo são os colaboradores da saúde e público em geral. Então, você que está assistindo aí, pode ir lá assistir, tá? No dia 22, na quarta-feira, eles vão estar em Pombal, olha aí. Também com a palestra, né? Tá certo? O local está a definir, tá certo? No mesmo dia 22 também, a palestra em Pombal será às 15 horas. E também no dia 22, na quarta-feira, em Souza, tá? A palestra vai ser lá no auditório da Unimed, na rua Manuel Gadelha Filho, número 37, no centro, tá certo? 8h30 da manhã em Souza e às 15 horas em Pombal. E no dia 23, na quinta-feira, será em Patos, hein? Também local a definir, tá certo? E será às 9 da manhã na quinta-feira. Então, agora eu acredito que o Sérgio, né? O Sérgio Ferreira, que está aqui conosco. Sérgio, você pode falar alguma coisa a respeito disso aí, né? Porque nós já estamos no finalzinho, mas já fica esse compromisso aqui conosco de fazer esse programa, tá? Eu quero fazer esse programa com vocês, de preferência já na próxima semana, tá certo? A gente vai combinar a data e ou vocês vêm para cá para a gente fazer presencial ou faremos por vídeo, tá bom? À vontade, Sérgio. Perfeito. É importante a gente frisar que não há transplante se não houver doação, né? E é um grande marco para a Paraíba. Em 2017, a Central de Transplante, juntamente com o Hospital Nossa Senhora das Neves, alavancou o serviço de transplantes no Estado, né? Para que essa complexidade toda fosse atendida, era importante que houvesse um hospital compatível com a complexidade que o transplante demanda, né? Então, o Hospital Nossa Senhora das Neves, ele realiza o transplante de rim, de fígado, de coração, e agora há pouco, em parceria com a Prefeitura Municipal de João Pessoa e com o Governo do Estado, estamos realizando o transplante de medula óssea. É a primeira equipe do Estado da Paraíba a realizar transplante de medula óssea pelo SUS, né, com uma estrutura ao nível de que o transplante merece, né? Então, a partir de agora, o transplante de medula óssea foi um divisor de águas. Todos os pacientes transplantados de medula óssea no estado, todos os paraibanos transplantados de medula óssea realizaram o transplante em outros estados, porque a Paraíba não disponibilizava de equipes, tampouco de uma estrutura que agora nós temos, em parceria com a Central de Transplantes. E de 2017 para cá, nós já realizamos 150 transplantes, né? Em 2019, nós realizamos o primeiro transplante cardíaco, uma vez que
o Estado da Paraíba tinha passado 10 anos sem realizar. Então, foi um grande avanço, né? Nós realmente saímos na frente, o Estado da Paraíba tem crescido bastante nesse quesito, e tem na tela o agendamento, o e-mail para o agendamento de consultas pré-transplantes, certo? E o telefone. É importante reforçar que o Hospital Nossa Senhora das Neves, ele possui um ambulatório de transplantes, pré-transplantes, né? E o acompanhamento desses pacientes. O transplante, ele não é uma cura, ele é um tratamento, né? Então, o paciente, quando ele é transplantado, ele é acompanhado pela equipe todo o tempo. Então, o paciente, ele transplanta e fica sendo acompanhado dentro dessa estrutura, tá? Geralmente, as pessoas perguntam, Sérgio, como é que eu faço para ter acesso à equipe de transplantes? Basta agendar uma consulta. E a gente vai fazer toda a preparação, fazer uma investigação pré-transplante, até esse paciente ser inscrito em lista e esperar que ele seja contemplado como órgão através da doação. Então, esse é o trâmite que acontece. Quer falar? Lembrando, né, que todo esse serviço que Sérgio falou, ele é SUS, não é? Então, isso é algo que a gente precisa enfatizar, porque esses pacientes têm acesso a essa estrutura, têm acesso aos exames pré e pós, têm acesso a consultas médicas, consulta com o enfermeiro, tudo pelo Sistema Único de Saúde, né? Então, é importante a gente avisar isso e lembrar a vocês que o Estado ele tem uma aeronave disponível para a Central de Transplantes. Então, a partir do momento que a gente identifica um potencial doador no sertão, né, do nosso Estado, e preparando esses hospitais para estarem realizando essa retirada e capacitando essa equipe para isso, a gente tem uma aeronave para que a logística ela seja mais rápida, que a gente consiga otimizar esse processo de trabalho. Então, a nossa vinda aqui é estimular, né, provocar as direções, gestões, para que isso aconteça também aqui no sertão. Lembrando que tudo que Sérgio falou, esse paciente tem acesso à equipe na qual o Sérgio faz parte, todo pelo SUS. Muito bem. Então, infelizmente, nós não vamos poder dar continuidade, porque eu tenho agora outra pauta, né? Mas muitas perguntas aqui de telespectadores, né? Muita gente perguntando aqui, perguntas que não vão poder ser respondidas agora por causa do tempo, mas vou deixar aqui só para vocês verem, né? O interesse da população. Olha só, muita gente perguntando, deixa eu ver aqui, eu enumerei algumas perguntas aqui, olha só, algumas delas. Por favor, pergunte se só pessoas jovens podem ser doadores. Quais burocracia para ser doador? Olha só, quais os critérios para uma pessoa receber os órgãos doados? Outra pergunta, é possível que um paciente com morte encefálica volte a viver? Olha aí. Outra pergunta, quais mortes podem doar órgãos? Aí aqui tem um outro comentário do nosso telespectador Afonso, para vocês verem que a gente precisa fazer esse programa, né? Um espaçozinho desse aqui, o pessoal público, a audiência do programa. O programa tem muita audiência e o pessoal participa mesmo, né? Então tem outro aqui, questionamento. Eu vi aqui, peraí, só um minutinho. Sei que eu estou aqui com o tempo apertado, né? Mas está aqui. O Afonso, em outra oportunidade eles vão responder. Ele pergunta aqui o seguinte, por favor, pergunte à doutora, eu tenho 2 primos, eles são cegos de nascença, e os pais são primos carnal, né? Quero saber o seguinte, fui na perícia do INSS e a médica ia colocando a caneta no olho dele, para testar se é cego ou não. Isso é correto? Bom, vamos fazer o seguinte, vamos criar aquele suspense, viu? Na próxima semana, compromisso feito, Rafaela? Compromisso, pode eu, deixar Sérgio agendado. também, Rita, sim, claro. né? Então, cabe a vocês aí combinar comigo a data. Eu quero fazer esse programa,
Vamos ilustrar bastante, tá certo? E agora, rapidinho, a consideração final de vocês, por causa do tempo, né? Começando por você, Rafaela. A mensagem que eu quero dizer é que manifestem o desejo de serem doadores. Através de uma ação como essa, de um momento, apesar de muita dor, mas de um gesto tão solidário, você pode estar transformando a sua dor na felicidade de outras pessoas e de outras famílias. O transplante, ele não só modifica a vida daquela pessoa que está recebendo o órgão, mas todos que estão à sua volta. Então, quando a família diz sim, realmente a vida continua. E essa eu acho que é a mensagem mais sublime, mais importante nesse momento, porque está, né, no poder de decisão desses familiares. Então, manifestem um desejo de ajudar as pessoas, de serem doadores quando não tiver mais condições, né, quando for uma condição irreversível, que é no caso da morte encefálica.